Meu nome é Maurício Costa, eu sou professor aqui da Faculdade de História e do Programa de Pós-Graduação em História. Sou graduado em História e tenho mestrado e doutorado na área de Antropologia. Por isso que eu costumo dizer que de profissão sou antropólogo, né? E um aprendiz de historiador aí a vida toda. A fonte ela é sempre o manancial a partir do qual o pesquisador é capaz de produzir novo conhecimento. Ela é produzida num dado momento com uma determinada finalidade, antes dela ser fonte. Preciso dizer isso. Ela não foi concebida para ser fonte, né? Digamos aqui, por exemplo, os processos inquisitoriais. Eles não foram feitos lá pelos agentes do Tribunal da Santa Inquisição para serem usados no futuro pelos historiadores, né? Eles foram feitos como uma peça de um processo e que depois nós vamos lá, nós, historiadores do presente, vamos lá e utilizamos como fonte histórica. Então, a primeira coisa é entender esse contexto de produção da fonte. Estou falando aqui da fonte inquisitorial, mas isso serve para obras de arte, para entrevistas, para o cinema, para qualquer tipo de registros feitos pelas pessoas em determinado tempo. A fonte, ela não existe em si, ela existe no momento em que você decide fazer pesquisa. A cada novo olhar surgem novas questões, novas maneiras de compreender o que se passou, de compreender o processo que produziu o que nós somos hoje. As fontes históricas não são unicamente os documentos escritos produzidos pelo Estado, pelas autoridades públicas, né, pelas instituições do Estado, que são guardados, preservados como testemunhos fiéis do que ocorreu no passado. A gente aprende que tudo aquilo que é produzido pelas pessoas, num dado contexto, em termos de registro, que serve para registrar o que se viveu, pode ser tratado pelo pesquisador como fonte. Então, antes de tudo, é preciso saber essas condições de produção, porque essas condições de produção, elas mesmas já são reveladoras do sentido do conteúdo. Então, o grande desafio, e é o desafio que eu sempre tenho, e eu acho que todo historiador, pesquisador de história tem, é tentar entender o conteúdo daquele registro histórico, o sentido que ele tem no momento que ele foi produzido. Há um quê, eu poderia dizer também, de imaginação do historiador, né? A imaginação histórica, ela tem um papel na construção do conhecimento, só que ela é balizada pelas informações que a gente encontra nas fontes, a partir das perguntas que a gente faz, né? Isso acontece porque os pesquisadores são sempre pessoas do presente, né? São sempre pessoas novas, pessoas que veem um mundo de formas muito particulares, diferentes daquelas dos seus antecessores. Esses novos olhares nos permitem descortinar novos horizontes que vão para o passado e para o presente ao mesmo tempo. Por isso que, para mim, elas são fundamentais. Sem elas não há produção do conhecimento histórico. Aí uma coisa também vai para os alunos do ensino médio, do ensino fundamental, que gostam de história, e aqueles que ainda vão descobrir que gostam. A gente pode produzir conhecimento não só aqui na academia, mas isso pode ser feito também na escola, de acordo com as características, né, que esse ambiente de ensino, etc. tem. Eu seria muito mais fascinado ainda por história se eu tivesse tido algum tipo de exercício de pesquisa histórica na época do meu ensino fundamental, ensino médio, né? Eu me sentiria realmente como um protagonista, né? Não simplesmente como alguém que está ali para receber as informações. História não é simplesmente repetir, né, o que já se sabe, o que se escreveu a respeito dela, mas é sobretudo perguntar, querer saber, ir além do que nós já temos. Cada novo empreendimento de pesquisa tem essa meta. E esse vir além, essa ânsia pelo ir além do que se conhece é que faz com que esses registros do passado se transformem em fontes. A fonte é tudo, ela é fundamental. Sem ela, não há produção. Eu vejo que sem a fonte, o que há é mera reprodução.